Do verdadeiro Deus nunca ninguém o viu. E, portanto, como nunca ninguém... E é o Evangelho de João que diz isso, um Evangelho. Logo no primeiro capítulo. A Deus nunca ninguém o viu. E depois acrescenta uma coisa muito incómoda, mesmo para o cristianismo, que é Deus a conhecer num ser humano concreto. Quem é esse ser humano? Um camponês artesão de Nazaré chamado Jesus, que era filho de uma camponesa, de uma mulher, Maria, e até não lhe atribui pai, ainda por cima. Quer dizer, era mau sinal, porque no judaísmo a paternidade é que contava. A linha hereditária era pelos machos, pelos homens. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E eles... O Evangelho de Mateus, que a Igreja andou durante séculos a preferir esse aos outros três, o Evangelho de Mateus fintou o cristianismo. Abre logo com uma genealogia. E diz, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Sempre os homens a gerar. As mulheres não eram tidas nem achadas. Mas quando chega antes de Jesus, diz assim, fintou o cristianismo não deu conta. Diz assim, fulano gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Da qual nasceu Jesus. Quer dizer, Jesus tem um princípio, um sopro profundamente feminino. E o feminino é a melhor manifestação do ser humano. O feminino é o contrário do poder. O poder mata, o poder rouba, o poder assassina, o poder concebe projetos de guerra, de destruição em massa. O nosso tempo é exemplo perfeito desse. O feminino cuida, é afeto, é útero, é acolhimento, desfaz em ternura, em dedicação, mesmo ao filho, à filha que lhe se porta menos bem. Às vezes o que tem a deficiência é o mais amado pela mãe. E também leva os seus irmãos a amarem aquele irmão que é o que tem a deficiência. Portanto, porque é o feminino. E Jesus é o filho do feminino, da qual nasceu Jesus. Portanto, a genealogia foi toda lá. O machismo, o patriarcalismo foi toda lá. Com Jesus começa uma nova era. Só que depois veio o cristianismo, matou Jesus e pôs um mito no seu lugar. E para mais, ainda crucificado. E a gente agora anda aí a dar muita importância às cruzes e esquecemos que a cruz é o instrumento de tortura do Império Romano, que depois passou, quando o cristianismo passou a ser adotado pelo Império Romano, passou a ser o instrumento de tortura do cristianismo. Do cristianismo imperial. E é por isso que os papas gostam muito da cruz. Como é quem diz, Betos, vá lá, sofrei, porque o sofrimento é a redenção do mundo. E Jesus diz exatamente o contrário. Lutai contra as causas de sofrimento, porque essa luta é que vai redimir o mundo. Percebem? Lutai contra as causas do sofrimento, porque essa luta política é que vai redimir o mundo. Salvar o mundo, torná-lo humano, redimir quer dizer tornar o mundo humano. E eu, para terminar, para vocês terem um cheirinho do que é este livro, em síntese, posso dizer, eu nunca escrevi um livro, assim propriamente um romance, eu podia escrever, quem tem capacidade para uma coisa tem para outra, podia escrever, mas nunca optei pela literatura de ficção, pelos romances, portanto, eu prefiro lidar com a realidade, pronto. E então, este livro é de certa maneira o romance que eu nunca escrevi por opção, nunca escrevi. É o romance do nosso tempo. Só que em vez de ter personagens ficcionadas, tem as personagens históricas reais. Em vez de ter nomes ficcionados, tem os nomes reais dos personagens. E tem os acontecimentos reais e não ficcionados do nosso tempo, de um período muito contemporâneo a nós. Este livro começa em agosto de 2014 e conclui-se em junho de 2016, no ano em que ainda estamos. Ora, se quiserem ver uma grande radiografia, assim um grande poliedro, grande, muito multifacetada, com os episódios
uns mais escabrosos, outros mais heróicos e tal. Destes 2 anos, este livro responde. É o romance da vida real, dos acontecimentos reais, com os responsáveis reais e as vítimas concretas que está aqui. É um grande romance. E está em forma de crónica, que é muito mais levezinho para se a gente ler. Só que cada crónica dava uma tarde de debate. Eu vou-lhes dizer uma para terminar. Escolhi uma já de 2015, que é a crónica com o número 205. Vocês não estão ainda ao livro nas mãos, senão até viam. E esta crónica, o sino estava a provocar. Esta crónica tem um título em forma de pergunta. Nos próprios textos com que este romance de vida real se escreve, há muitas perguntas, muitas perguntas. Porque a pergunta é que mais nos faz pensar. Portanto, em vez de nos dar uma resposta, dá perguntas, faz-nos perguntas. E começa com uma pergunta que diz assim: vejam a atualidade que tem esta crónica e a novidade que vocês vão encontrar ao escutá-la. E eu gostava aqui, se fosse possível, mas não estamos nisso, estou aqui refém, senão eu ia tentar representar a crónica, ao vivo, como se fosse um ator em palco. E ela pode ser representada. E diz assim, o título: O que move os pagadores de promessas? É uma questão super atual. E agora com o 2017, que vem aí, e já então é que vai ter atualidade. O que move os pagadores de promessas? Até o Papa também deve ter feito promessas. O João Paulo II fez, de vir a Fátima, depois de ter apanhado a bala e os médicos terem no safado da morte. Ele disse que foi a senhora de Fátima, pronto. Mas se fosse sem nenhum médicos, sem a clínica lá, logo Gemelli a intervir, com os melhores especialistas do mundo, que foram todos a correr para lá. Não fosse ele o Papa, tinha morrido lá na praça. Mas como era o Papa, a clínica Gemelli estava ali ao lado, foi logo desocupado o andar inteiro só para ele, para ficar o Papa. É claro, onde estiver o Papa não pode estar mais ninguém. É a cúria. Está ali. E então, o que move os pagadores de promessas, inclusive o que moveu a cabecinha do João Paulo II, quando veio cumprir a sua promessa, o que move os pagadores de promessas? Podem ser milhares, até milhões. São sempre uma minoria em cada país no mundo, portadores de graves lesões cerebrais multisseculares, a que chamam fé. Herdadas essas lesões, herdadas dos seus mais remotos antepassados, das quais recusam ser tratados, libertados. Recusam. O que move os pagadores de promessas? A mente humana tem tudo de mistério que as religiões habilmente manipularam, continuam a manipular em nome de Deus. Um Deus fabricado, alimentado por seres humanos vítimas de microscópicas lesões cerebrais, a maior parte delas ainda hoje desconhecidas cientificamente. As religiões, mais os seus sacerdotes pastores, têm impedido a ciência de se desenvolver a partir dos seres humanos. Para elas, para as religiões, as graves lesões cerebrais são possessões diabólicas, se os seus portadores não dizem com elas, nem com os seus sacerdotes pastores. Está possesso do demónio. São lesões cerebrais que a pessoa tem.
são respeitáveis devoções, quem as tem, se os seus portadores acabam todos pagadores de promessas que rende para eles, claro. O resultado das promessas é para eles. As imagens não comem nem bebem. E os santuários também não.